Boa noite a todas e a todos. É uma alegria receber todo mundo no Museu Judaico de São Paulo para a terceira edição do Festival Literário. Eu sou Daniel Dweck, curador do festival, e queria dar início a essa nossa sexta pergunta. Você também se tornou um herege? Cuba e Israel são dois países que, de maneira muito distinta, povoam o imaginário das pessoas. No entanto, para quem está longe, é sempre difícil notar as nuances de realidades sempre mais complexas. Melhor para a literatura, que pode desafiar estereótipos e levar o leitor por caminhos surpreendentes. Compartilhando a experiência de viver em sociedades nascidas do sonho socialista, o historiador radicado em Israel, Avram Milgram, o Tito, e o escritor cubano, Leonardo Padura, conversam sobre a luta pela igualdade, a busca pela liberdade, em meio às ortodoxias que nos rodeiam. Para mediar essa conversa, eu queria chamar a Micheline Alves, jornalista e roteirista de televisão. Trabalhou durante 20 anos em publicações impressas e projetos digitais e, desde 2017, é pesquisadora e redatora dos programas Conversa com Bial e Som Brasil, da TV Globo. Mora em São Paulo e tem 2 filhas. Por favor, Micheline, Avram Milgram e Leonardo Padura. Boa tarde. Casa cheia. Que nervoso. Olha, vou fazer uma apresentação muito rapidinha, só para a gente contextualizar aqui essas 2 figuras extraordinárias. Estou muito honrada, um prazer enorme estar aqui mediando essa conversa nesse festival que eu acompanho desde a primeira edição e acho lindo, acho uma programação muito linda. O Avraham, que a gente conhece mais aqui no Brasil como Tito, talvez eu possa explicar isso, os 2 nomes, eu achei bonita a história. Avraham Milgram nasceu em Buenos Aires em 1951, mas eu soube que foi quase um acidente de percurso. Ele rapidamente estava no Brasil, viveu aqui até 1973, e então se mudou para Israel, onde ele se tornou historiador e onde ele vive há 51 anos. Né? O Tito foi historiador do Museu do Holocausto de Israel, o Yad Vashem, e é autor de alguns livros. Um deles é esse aqui, que já tem um tempo muito interessante, Os Judeus do Vaticano, uma pesquisa dele. Um outro livro, Portugal, Salazar e os Judeus, e ele organizou também volumes com memórias de figuras egressas de movimentos juvenis, sionistas, socialistas. Um deles é esse aqui, Fragmentos de Memórias, com memórias de integrantes do movimento Dror. E tem um que acaba de sair, né, Tito, que chama No Desvanecer do Fascínio, com as memórias dos jovens que foram do Hashomer Hatzair. Leonardo Padura é romancista, ensaísta, jornalista, autor de roteiros para cinema, nascido em Havana, em 1955. É autor de diversos livros premiados, muitos deles traduzidos no Brasil, entre eles, talvez o mais conhecido, esse best-seller, O Homem que Amava os Cachorros, que narra o assassinato do revolucionário russo Leon Trotsky, e narra muito mais coisa do que isso, né? A própria vida em Cuba e todas essas relações. E também um livro que muito nos interessa nesse festival, especialmente, que é esse Hereges, que é uma mistura de romance histórico e policial que aborda a perseguição aos judeus na Segunda Guerra Mundial. E acho que isso é um assunto super interessante. A gente sabe muito pouco, né, sobre essa presença judaica em Cuba, e vai ser muito legal tratar desse livro. Então, vamos lá. Eu vou começar... É muito famosa uma frase sua, Padura, de que você gostaria de ser o Paul Auster. Não só pela qualidade literária, você já disse, né? Até aqui abre aspas. Pela inveja que eu sinto ao ler uma entrevista de Paul Auster e constatar que a ele perguntam sobre literatura, cinema, esportes.
Eu, se vou dar uma entrevista de meia hora, passo sempre 25 minutos ou mais respondendo perguntas políticas. Eu vou mudar essa proporção. A gente já tem esse combinado aqui. Eu não sei se dá tempo de falar de beisebol, que eu sei que você é apaixonado, mas eu vou logo juntar cinema e literatura, trazendo algo que o Wim Wenders, cineasta, uma vez perguntou ao Paul Auster numa entrevista famosa, que é basicamente: quando é que você começa a escrever? Quando é que você entendeu que esse seria seu ofício na vida? Por que ser escritor? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias al museo, al festival, por esta invitación. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Me da pena con los que están a mis espaldas, porque no es educado hablar y no. Bueno, feliz de estar otra vez aquí en Brasil, después de 5 años, pandemia mediante. Había tenido una pausa en mis estancias aquí en Brasil. Y, por supuesto, muchas gracias a mi editorial, Boitempo, con la que llevo trabajando ya 12, 13 años, a partir de la publicación precisamente del Hombre que amaba a los perros. Y, ha sido un encuentro mágico el que hemos tenido Boitempo y yo. Déjame decirte algo, Michelín. Parece que al yo escribir ese artículo le hice una maldición gitana a Paul Auster. Porque un poco después llegó Trump a la presidencia de los Estados Unidos y Paul Auster tuvo que empezar a hablar de política. Le preguntaban todo el mundo por qué él perteneció a un movimiento de intelectuales americanos muy importantes, fundamentalmente la gente del área de Nueva York. Él era original de Brooklyn. Y tuvo que hablar mucho de política. Fue un opositor muy importante, él y su esposa Siri, con respecto al gobierno de Trump. Mira, si yo te digo que alguna vez en mi vida pensé que iba a ser escritor, te diría una gran mentira. Yo, hasta los 18 años de mi vida, lo único que hice, además de ir a la escuela, porque no me quedaba más remedio que ir a la escuela, era jugar béisbol. Yo dediqué todas las horas que podía jugar béisbol, desde que tengo uso de conciencia. Tengo una foto que se ha publicado bastante, cuando ya estoy dando mis primeros pasos, cuando tengo 1 año, y estoy vestido con un uniforme de béisbol. El béisbol ha estado en mi vida porque es parte de la cultura cubana de una manera esencial. Y lo que sí te puedo decir es que cuando descubrí que no iba a ser un buen jugador de béisbol, no todos tenemos la suerte. Por cierto, ayer se demostró de una manera tremenda que el mejor jugador de béisbol del mundo en estos momentos es un japonés que se llama Shohei Ohtani, que además gana $700 millones, por si a alguien le interesa ese dato. Y el espíritu competitivo que adquirí durante tantos años jugando, si practicas un deporte, lo practicas como un juego, pero un juego en el que quieres ganar. No tiene sentido jugar para perder. Todo el mundo juega para ganar y eso crea ese espíritu competitivo. Y cuando yo ingresé en la universidad, de pura casualidad terminé en la Escuela de Letras porque yo quería estudiar periodismo para ser cronista deportivo de béisbol. Pero ese año en Cuba, Cuba es un país socialista y en los países socialistas todo está planificado. Y un planificador socialista había decidido que existían ya suficientes periodistas en Cuba y que no hacía falta que más nadie estudiara periodismo en la universidad. Y por eso yo termino en la Escuela de Letras. Y allí me encuentro con compañeros que ya escribían. Algunos escribían relatos, otros poesía. Y me dije, bueno, si estos escriben, ¿por qué no voy a escribir yo? Y así empecé a escribir. Y lo que pasó fue que fue también esos enamoramientos profundos que son para toda la vida. Me di cuenta de que mi forma de expresión, de que mi forma de vivir era escribiendo, y comencé a escribir
y desde entonces no he parado de escribir. E aqui estamos, ainda bem. Ó, só um lembrete que eu esqueci de dizer, reforçando que vale fazer perguntas. Então, as perguntas são feitas por escrito. Tem uma turminha aí anotando. Quem quiser fazer pergunta já pode começar. Tito, indo aqui nessa mesma chave, quando é que você entendeu que você queria trabalhar com história, com memória, e especialmente a memória do povo judeu? Bom, eu também agradeço a oportunidade de estar aqui e agradeço também a oportunidade de estar com o Leonardo Padura. A gente se conheceu, eu acho que uns 8, 10 anos atrás, quando ele veio para Jerusalém. Eu trabalhava no Yad Vashem. Eu até guiei o Padura lá no museu e depois estivemos lá num evento acadêmico lá na Universidade Hebraica. Mas, antes de responder a sua pergunta, eu quero fazer uma pequena parte, aproveitando que o Leonardo é cubano, e falar sobre duas interseções da minha memória sobre Cuba. A primeira, enquanto brasileiro, e eu era jovem, nos anos 60, 70. Bom, hoje eu sou... Um jovem em 2024, Tito. Então, eu lembro que no meu passaporte brasileiro tinha um carimbo. Eu acho que muitos de vocês aqui vão se lembrar disso também. No passaporte tinha um carimbo que dizia permitido a visita para todos os países, menos Cuba. E, então, essa era a ideia que eu tinha de Cuba. Quer dizer, o mundo inteiro está aberto, menos Cuba. E, certamente, se falando dos anos 60, 70, o Brasil tinha um pavor de Cuba. Che Guevara, que veio para a Bolívia, e outros, quer dizer, essa era a questão. Bom, mas o segundo elemento da minha memória sobre Cuba é como judeu. E também depois tem a ver com a minha profissão no Yad Vashem. É o início do livro do Padura, no livro sobre os hereges, que é o navio, o St. Louis, que chegou da Alemanha 4, 5 meses antes do início da Segunda Guerra Mundial, e que o ditador, o Batista, não deixou os judeus descerem lá. Agora, esse fenômeno do navio que chegou da Alemanha com pouco menos de 1.000 refugiados e que foram impedidos de baixar no porto, esta imagem penetrou na memória do povo judeu. E é uma imagem desvirtuada, porque a imagem ficou de que Cuba era antissemita, que Batista era antissemita. E a verdade histórica a realidade histórica é que não é assim. Quer dizer, Cuba não foi antissemita, nem naquela época, e principalmente aceitou refugiados judeus e teve uma aceitação muito grande daquele período. Mas esta imagem ficou, e os judeus não foram impedidos de baixar, não por antissemitismo, mas por uma questão de uma maquinação que estava envolvido o governo e os diplomatas na Alemanha também. Sim, dinheiro. Sim, quando eu digo envolvendo era muito dinheiro, suborno. Enfim, mas essas são as duas memórias que me dizem respeito a mim sobre Cuba. Quer dizer, o maldito passaporte e o navio. Mas, então, respondendo agora a sua pergunta, eu comecei a estudar sociologia e política aqui nessa cidade, em São Paulo. Mas, num certo momento, quando eu imigrei para Israel, em hebraico a gente diz fazer aliá, mas imigrei para Israel, lá eu comecei a estudar história na Universidade Hebraica de Jerusalém. E
E lá pelas tantas, no meu bacharelado, eu peguei um curso com uma pessoa que eu admirava muito, que era um historiador, o nome dele era Israel Gutman, ele já não vive mais. Ele era um jovem do Hashomer HaTzair de Varsóvia. Ele participou na revolta do gueto de Varsóvia. E depois ele fez aliar para um kibbutz. E ele era um intelectual dessa área do Hashomer HaTzair. E ele foi uma das pessoas que sedimentou os estudos sobre o Holocausto em Israel, sem dúvida nenhuma. Agora, eu peguei um curso com ele em 77, no bacharelado, e, de repente, ele me abriu um mundo, um universo que, para mim, era desconhecido. Porque judeus ashkenazitas, todos eles, alguma coisa do Holocausto eles lembram, como trauma ou como uma história que é transmitida na família, mas como trauma. E para mim também, até eu chegar em Israel em 73, depois em 77, o Holocausto para mim era um fardo, um peso, um trauma, que de fato minha família foi toda dizimada, como a maioria dos ashkenazim, dos ashkenazitas. E, de repente, eu descobri nesse ano com Israel Gutman que o Holocausto é uma disciplina como outras, e que você tem que estudar, analisar, comparar, se aprofundar, ou seja, como pegar um tema da Revolução Francesa, a independência do Brasil, enfim, um outro tema. Você tem que ir para os arquivos, buscar os documentos, estudá-los, escrever uma tese, enfim. E eu me lembro que, nesse ano, depois que eu tive peguei esse curso, eu comecei a ler que nem um doido sobre o Holocausto. Tudo que caía na minha mão, eu lia. E ele me abriu esse mundo, esse universo. Mas isso em relação à parte acadêmica. Você me perguntou sobre a memória dos movimentos juvenis. Isso é uma outra questão. Uma é história, outra é memória. Tem, claro, a memória do Holocausto também. Mas a memória dos movimentos juvenis, eu sou um produto de um movimento juvenil. E um produto de um movimento que formou a minha concepção de mundo. Eu acho muito interessante os movimentos. Eu planejei a gente falar sobre isso aqui, especialmente fragmentos de memória, porque realmente tem tudo a ver com esse assunto, né? Com o que a gente está falando aqui. Sim. Olha, não é para me gabar, mas é um fato. Agora estou tirando o terceiro livro de memórias de dois movimentos juvenis sionistas, socialistas, que era o Dror e o Hashomer HaTzair, e que eu comecei com isso em 2008 a trabalhar sobre essa matéria. Agora, eu comecei a trabalhar sobre essa matéria depois que eu percebi que o assassinato de Yitzhak Rabin em Israel em 1995, ele foi um marco na história, não só pelo assassinato, como eu percebi que começou um processo de deletar o campo do Yitzhak Rabin. O campo liberal... Esquerda. Hein? À esquerda. À esquerda. Começou um processo. Olha, eu percebi... Ele foi assassinado e a expectativa era de que na sociedade israelense se fizesse o que em hebraico a gente chama de Heshbon Nefesh, um acerto de contas. Quer dizer, uma verificação do que aconteceu na sociedade que embocou no assassinato do primeiro-ministro. E eu percebi que isso não foi feito. Até hoje não foi feito. Isso, para mim, é uma coisa indesculpável.
O Brasil também não faz esse acerto de contas com a sua história, né, Tito? Vários lugares do mundo mas aqui havia dão essa varrida. Mas aqui havia o Nunca Mais. Houve, exato. Houve. Mas você vê, a Comissão da Verdade, a gente esperava muito mais, né? Muito. Bom, tudo bem, mas lá não teve nenhum centímetro de acerto de contas. Entendi. Sim. Ou seja, os rabinos que incitaram e publicaram panfletos, e que eu posso citar, mas não vou citar porque ninguém vai entender o nome deles, que incitaram a morte dele e que transformaram ele num traidor da pátria, esses continuam vivos até hoje e continuam incitando. São ministros. Em 1995, tinha um comício político no centro de Jerusalém, e lá estava o Bibi Netanyahu discursando, mas na plateia do comício tinha várias pessoas com cartazes, com Rabin vestido fardado de um homem das SS. Palestina. Das SS. Ou seja, imagina só, é uma demonização, né? Um herói judeu que liderou a maior vitória do Estado de Israel na Guerra de 67, transformado em homem das SS, um assassino de judeus. Ou seja, essa demonização, essa diabolização. E eu percebi com o tempo, logo depois do assassinato, depois do tempo, que isso passou em brancas nuvens para certos setores da sociedade israelense. Não para os setores liberais, não para os setores democratas, mas para os setores da extrema-direita e de setores fascistas, e principalmente para os setores da colonização. Até hoje, eles acham que isso foi feito de uma forma correta. Até hoje, estão convencidos que devia ser feito e que isso mudou a história do Estado de Israel a seu favor. E eu percebi que esse acerto de conta não houve. Começou um processo até de apagar a memória, e isso foi um dos motivos que me fez a buscar a memória dessas pessoas para salvar. Aliás, eu não quero falar muito mais do que já falei bastante, mas agora que está saindo esse livro, e eu enviei esse livro para um colega que também se chama Leonardo Senkman, e aí eu enviei o livro para ele e ele me escreveu: Tito, fantástico, nesse momento, estou falando de 2024, nesse momento tão trágico para o nosso campo, né, para a nossa ala, esse livro aqui é fundamental você trazer à tona a memória. Ou seja, não é só uma questão de memória, de historiografia. Essa memória está ligada com política, essa memória está ligada com identidade, essa memória está ligada com uma condição existencial, com algo que estamos batalhando no dia a dia. Muito bom. A gente vai chegar aí. Eu quero voltar nisso que o título trouxe, que é justamente Hereges, né? Esse romance que resgata a história dos judeus em Cuba, de certa maneira. Antes de falar, na verdade, o Tito fez um resumo. O ponto de partida é esse fato histórico real que aconteceu. Um navio San Luis, que em 1939, levava 937 judeus da Europa para Cuba. E o governo de Cuba, de fato, não autorizou o desembarque. Esse navio seguiu para os Estados Unidos, para o Canadá, também foi rejeitado e teve que retornar à Europa. Né? O personagem da primeira parte do livro, do Padura, que é o Daniel, é um menino de 8 anos que já tinha vindo antes para Cuba e estava esperando a família chegar nesse navio e acabou assistindo a família rumando para a morte. Padura, primeiro, qual que é a sua relação com o judaísmo, né? Por que essa história te
pescou e você resolveu mergulhar nessa pesquisa? Cuando yo empiezo a escribir una novela, sobre todo lo que me pregunto es ¿para qué la voy a escribir? No sé cómo la voy a escribir, ni por qué la voy a escribir, sino el para qué. Yo creo que es una pregunta que es lo que me entrega algo así como una brújula en la que me voy a mover. Y después de haber escrito El hombre que amaba a los perros y hablar tanto del fenómeno de la utopía y de cómo se pervirtió la gran utopía igualitaria del siglo XX, había una palabra que funcionaba en la novela constantemente y era la palabra miedo en El hombre que amaba a los perros. Y la palabra miedo, de alguna forma, es el antónimo de libertad. Y entonces quise reflexionar sobre la libertad. Y pensé escribir algo, una novela, sobre un joven cubano del presente que quiere practicar su libertad individual. Quiere tener derecho a practicar su libertad individual. Y me di cuenta de que si intentaba escribir esa novela hablando de un joven cubano que busca la libertad, la única lectura posible que iba a tener esa novela era una lectura política. Cuba, país socialista, la utopía, libertad, el miedo. Entonces dije, bueno, esto yo tengo que hacer que tenga una lectura que no solo sea la libertad política, sino la libertad de decisión del individuo. Y me puse a buscar información, a leer algunos textos, y por supuesto caí en el fenómeno del libre albedrío. El libre albedrío del que se habla en el Eclesiastés, que es ese espacio que incluso el gran creador le deja a los individuos para que decidan determinadas cosas. Y por ahí empecé a entrar en un fenómeno que me fue especialmente importante, y es ver cómo en sociedades en las que se dice que los individuos tienen gran libertad, siempre se le pone un límite a esa libertad, o siempre puede ser castigada esa libertad. Esos individuos generalmente son los herejes, son los que violan determinados preceptos. Y entonces ocurrió algo que estaba como predestinado, era como una carta tapada de una manera muy rara. Y es que en algún momento leo un fake news total. Leo en uno de esos libros que el pintor holandés Rembrandt era judío. Yo nunca había oído decir que Rembrandt fuera judío y me puse a investigar. Y ahí es cuando entro en la conexión de Rembrandt con la comunidad sefardí de Ámsterdam en el siglo XVII. Todos acá deben saber que esa es una comunidad que se formó a partir de los judíos sefardíes de España y Portugal, que tienen que huir a la Inquisición, los estaban convirtiendo o incluso matando, van a Ámsterdam y en Ámsterdam encuentran un espacio de libertad religiosa para practicar su religión, pero también de libertad social y económica, y es una comunidad que empieza a prosperar. Pero como todos saben, como todas las religiones, el judaísmo tiene sus preceptos, y uno de los preceptos más importantes era que no se debía representar la figura humana. Y Rembrandt era pintor, y lo que pintaba Rembrandt fundamentalmente eran figuras humanas. Están todas las obras de Rembrandt llenas de personajes, incluido él mismo. Y descubro que Rembrandt intentó pintar la imagen, y él lo llamaba así, al natural de Cristo. Y creó toda una serie, ese tipo de formatos de pintura que no es 3/4, es un poco más corto, en la pintura clásica holandesa se llaman tronis. Y pintó una serie de tronis de los que hasta ahora se conservan 14, es decir, se conocen 14, debe haber pintado muchos más y deben existir otros que están en colecciones privadas que por alguna razón no se quieren mostrar, en los que el modelo era siempre el mismo.
Y el modelo, evidentemente, era un joven judío de la comunidad sefardí de Ámsterdam. Todo esto se fue enlazando cómo un judío puede servirle de modelo a Rembrandt para representar a Cristo, y por qué ese judío quiere ser pintor, porque existió un judío en Ámsterdam que pintaba rollos de la Torá, que son unos rollos muy valorados actualmente. Y el descubrimiento o el conocimiento de lo que había ocurrido con el barco San Luis, dije, bueno, este joven judío que le sirve de modelo a Rembrandt es dibujado, hay uno de esos tronis que pasa a una familia judía, esa familia judía puede venir a Cuba y por ahí enlazo toda la historia hasta terminar en el presente con la muchacha cubana que quiere practicar su libertad. Es decir, la libertad de los individuos, el libre albedrío, la práctica de esa libertad fue fundamental. Y sobre todo, muy dramático, el conocimiento de lo que ocurrió con el San Luis, que yo por eso le decía a Abraham que la cuestión económica fue fundamental. Batista no era el presidente era Laredo Bru, pero el hombre que mandaba en Cuba era Batista. Y le fueron pidiendo a, no recuerdo ahora cómo se llama, el Comité Judío, el Comité de Refugiados Judíos. Recuerden que esta es una novela que escribí hace más de 10 años, entonces hay detalles que no recuerdo exactamente, porque después de eso he escrito 5 novelas más, entonces se van acumulando. Le pedían una cantidad de dinero que cada vez era mayor. Estos judíos que venían de Alemania o de Polonia, también venían algunos, les habían vendido unas visas falsas, unos permisos de entrada a Cuba falsas. Es decir, todo había sido una estafa, Y por eso es que no los dejan entrar en Cuba. Pero también porque hubo una gran presión del Departamento de Estado norteamericano que estaba tratando de evitar la entrada de más judíos en América. Y esto hay que reconocerlo. Y por eso es que no entran en Cuba, pero tampoco pueden entrar en los Estados Unidos. Están 2 o 3 días frente a las costas de la Florida, después quieren ir a Canadá, Canadá le dice que no, y es que tienen que regresar a Europa. Todo esto, bueno, pues me sirvió para armar esta novela, para hablar de la libertad y hacerlo desde una perspectiva más universal. En ese estudio, y discúlpeme que me extienda tanto, pero es un poco el tema central de mi relación con este festival y con el judaísmo, que una de las cosas que más me impresionó, y tú debes conocer muy bien ese documento, es el texto de la comunidad judía de Ámsterdam que gozaba de esa libertad religiosa, económica, social, cuando decretan la excomunión de Baruch Spinoza. Creo que es uno de los documentos más terribles que he leído en mi vida de condena de un individuo por sus propios congéneres, por sus propios compatriotas. Es un documento que, bueno, les digo que lo busquen para que lo lean, lo que puede ser la coartación de la libertad de pensamiento de un individuo por su propia comunidad. Y eso lo hemos vivido muchas veces, lo seguimos viviendo en el presente en distintas sociedades, no importa si socialistas, comunistas, capitalistas, más de izquierda, más de derecha, esa manera de coartar la libertad de pensamiento, de expresión, de ideas de otras personas por los propios compañeros, compatriotas, personas de la misma comunidad. Y bueno, ahí con todo eso se armó la novela Herejes. Como é essa comunidade judaica hoje em Cuba? É numerosa? Mira, eso es una historia también tremenda. Voy a empezar por el final. Cuando estaba escribiendo la novela, yo había hablado con varias personas de la comunidad judía cubana que prácticamente no existe, quedan muy pocas personas. Y iba a haber en la sinagoga de La Habana una boda judía. Venía un rabino de Argentina a oficiar la boda y yo estoy sentado ahí con mi esposa
y siento como 3, 4 filas detrás de mí que alguien me llama con el nombre con que me llama mi familia, algo parecido a Tito. A mí me dicen Nardito. Mi padre se llamaba Leonardo, igual que yo. Le decían Nardo. Yo soy Leonardo, soy Nardito. Y alguien me dice, Nardito, Nardito. Y miro. Y reconozco a unas primas de mi padre, primas lejanas mías. Y les digo, ¿qué hacen ustedes aquí? Dice, que el hijo mío, me dice una, el hijo mío se casa hoy. Digo, pero tu hijo no es judío. Dice, no, no importa, porque ahora aquí la comunidad judía quiere crecer y están aceptando a la gente. Y entonces le pregunto, ¿y por qué? Dice, no, porque a lo mejor se puede ir de Cuba como judío, como israelí. Digo, mira, la gente busca sus alternativas. Eso me sorprendió porque una comunidad que siempre fue tan cuidadosa de sus preceptos y de sus orígenes y tal, como busca alternativas cuando está en crisis. Y me parece además muy inteligente. Me parece muy inteligente. Las crisis hay que superarlas. La comunidad judía en Cuba se empieza a formar fundamentalmente después de la independencia de Cuba. Cuba llega a la independencia en 1902, de eso hablo bastante en mi última novela publicada acá, Personas Decentes, con una intervención norteamericana en la guerra contra España. Y con esos interventores norteamericanos llegan los primeros judíos visibles a Cuba. Recuerden que Cuba era territorio español y como territorio español, ser judío en Cuba no era nada recomendable. Entonces, con el ejército norteamericano y con los inversores norteamericanos llegan los primeros judíos a Cuba, pero sobre todo son judíos que vienen en función de comerciantes, de constructores, es decir, que vienen con oficios específicos y son judíos norteamericanos. Después, con todos los sucesos que ocurren en Turquía, vienen sefardíes turcos. Y después, con todos los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, empiezan a venir de distintos puntos de Europa, de Polonia, de Austria, de Alemania. Y esto se acelera en ese periodo entre guerras, donde ya sí vienen muchos más polacos y alemanes. Y se forma una comunidad judía donde hay un 20-25% de sefardíes, un 75% de askenazíes, muy libre, muy libre. Había de todo, había desde sionistas hasta uno de los fundadores del Partido Comunista Cubano es uno de esos judíos. Es decir, que había judíos de todas las ideologías, de todas las trazas, de todos los orígenes, y pudieron encontrar en Cuba un espacio de libertad. Eso fue tan importante que esa comunidad se sorprendió y se horrorizó con el episodio del San Luis, porque no era lo que se esperaba. Al contrario, Cuba había acogido a estos judíos que habían comenzado a prosperar. A todos los judíos en Cuba les decían polacos. Eran los polacos. No importaba de dónde viniera, eras polaco. Igual que a los españoles en Cuba, a todos les decimos gallego. No importa de qué parte de España, todos los españoles son gallegos y todos los judíos eran polacos. Y esa comunidad judía fue creciendo, fue prosperando, se fue enriqueciendo y cuando triunfa la revolución, inmediatamente, con ese olfato que tienen los judíos, se dieron cuenta de que las cosas no podían ser para ellos, podían ser muy complicadas para ellos. Y comienza un éxodo muy grande. Se va el 85% de la comunidad en 3 años. Se van fundamentalmente a Miami, a vivir a Miami Beach. Y allí sufren otro proceso del que yo hablo en Herejes, y es que los judíos norteamericanos que ya llevaban más tiempo, que vivían en el norte, habían bajado a Miami Beach, buscando un mejor clima y tal, los consideran judíos de segunda. Ellos eran judíos de primera y los que llegan de Cuba eran judíos de segunda. Y eso creó un sentido de solidaridad en esa comunidad que se creó entonces la comunidad de los Yubans, los judíos cubanos. Ellos se decían judíos cubanos. Muchos de esos judíos cubanos habían nacido en Polonia o en Austria o sabe Dios dónde, en Lituania, pero se decían judíos cubanos. Y formaron una comunidad que todavía existe, funciona, es potente,
una comunidad muy heterodoxa, porque el paso por Cuba los hizo que fueran muy heterodoxos, disfrutaron de gran libertad. Son unos judíos, además, por ejemplo, que en sus ceremonias y en sus reuniones y tal, hacen las cosas rituales que todos ustedes saben, pero bailan música cubana. Y bailan muy bien. Los judíos bailan muy bien, esos yubans bailan muy bien. Y todo lo que hacen, lo hacen y ha pasado de generación en generación. Yo estuve ahí, tuve la posibilidad de recorrer con ellos las escuelas, la sinagoga, en fin, hay un monumento allí al Holocausto. Todas estas cosas normales en una comunidad judía que sigue estando bastante asentada, es decir, sus instituciones están asentadas en Miami Beach, pero la comunidad se ha ido desplazando porque Miami es una ciudad que ha crecido muchísimo en los últimos 60, 70 años. Entonces, pero todavía ahí están sus instituciones y en todas sus acciones públicas ellos lo hacen con 3 banderas. Están en territorio norteamericano, la bandera estadounidense, son judíos, la bandera de Israel, y son cubanos, la bandera cubana. Muito bom. Olha, falando aqui o título dessa mesa, né, sobre se tornar um herege. Tito, você se sente uma figura hoje herege na sociedade em que você vive? A Israel, onde você vive, é radicalmente diferente daquela onde você chegou. De alguma maneira, você se sente assim? Olha, eu acho que tem a ideia da heresia clássica, que de épocas bem antigas, na época logo depois que surgiu o cristianismo, com o surgimento do cristianismo e os dogmas cristãos, etc., surgem as heresias. Esse é um tipo clássico na Idade Média também, no século XI, XII, XIII, nós encontramos as heresias, mas são heresias e quando há um sistema total de crenças e doutrinas, não há escolha, então você tem esse fenômeno da heresia. Sei lá, no caso da Península Ibérica, os mais famosos são os cristãos novos judaizantes. Porque num sistema total de opressão, uma crença, uma doutrina, se você duvida coloca dúvidas no sistema doutrinário e religioso, então, ou eu tenho razão, ou ele tem razão. Quer dizer, se ele tem razão, quer dizer, o judeu que coloca em dúvida os dogmas cristãos, a ideia de que Jesus Cristo veio como Messias para salvar a humanidade, e se os cristãos dizem, bom, se ele tem razão, eu vou para o inferno. Mas se eu tenho razão, ele vai para o inferno. Quer dizer, aí você tem um sistema da heresia num sistema, numa crença total. Agora, eu acho que a heresia, como também o Leonardo também falou, ele aparece em outras épocas mais modernas. Ele falou, eu concordo com ele. Ela existe em outros contextos históricos, em outras situações. E eu posso dar um exemplo. Olha, tem uma historiadora judia americana chamada Lucy Davidovich. Ela escreveu publicou um livro que se chama The Golden Tradition, e que é uma coletânea de textos lá. Lá pelas tantas, ela publicou as memórias de uma pessoa que ela se tornou famosa no mundo judaico, porque ele criou aquela peça chamada Exorcista, é o Ansky. Agora, ele de jovem ele era um iluminista, uma pessoa que se abriu ao mundo, à moderna,
Mas ele, de jovem, ele era um melamed. Melamed é um instrutor de crianças pequenas. Agora, ele como instrutor e como iluminista, um cara aberto à cultura geral, ele começou a influenciar as crianças do sistema rabínico, da ortodoxia. Logo que descobriram isso, logo foram e até delataram ele para as autoridades e ele foi expulso da cidade. Quer dizer, esse é um modelo de heresia. Mas eu encontrei esse modelo de heresia mexendo em assuntos de movimentos juvenis. Bom, tem um livro que eu publiquei Os Encantos e Desencantos de Jovens nas Cartas de Movimentos Juvenis, e que eu até escrevi um capítulo que trata da intransigência, da intolerância. Mas isso de movimentos juvenis clássicos, ou seja, a heresia, eles não falavam de heresia. Esse conceito não existia. O conceito era desvio, mas no final das contas era a mesma coisa. Então, o desvio no Shomer HaTzair ou no Dror ocorria não tanto como um desvio da doutrina, como um desvio de comportamento. Então, duvidar, né? Questionar. Questionar, né? Não era questionar, é um comportamento que não adequado à cultura interna do movimento juvenil. Então, por exemplo, a questão de estudar na universidade, isso era uma coisa inaceitável. Por quê? Porque o movimento exigia a dedicação integral, total à causa. Então, o jovem que mostrava uma tendência a estudar e ir para a universidade, ele era condenável, era uma atitude condenável. E então havia uma reunião, que nem o exemplo que o Leonardo deu lá da comunidade de Amsterdã, quer dizer, o conselho rabínico o conselho rabínico que excomungou o Bento Spinoza, o Baruch Spinoza. E aqui no movimento também, quer dizer, por um comportamento desse tipo, querer estudar, isso era contra. Mas tinha outros. Namoro também era um problema, porque isso divergia a pessoa, em vez de se dedicar à causa, estava lá namorando, fazendo uma coisa frívola. Fumo, sexo, esse tipo de comportamento. E no livro que eu publiquei nas cartas, lá é um livro baseado em documentos. Não é interpretações, não é análise, são documentos. E lá mostra essa... Mas eu quero citar um exemplo do outro movimento, do Dror, e que é algo que é desconhecido. Olha, se escreveram N teses acadêmicas sobre o Moacir Scliar, o grande escritor Moacir Scliar, fantástico. O que não se escreveu sobre ele? Quase tudo, sobre as obras, sobre ele. Mas, olha, eu descobri um documento no arquivo do Dror, que está em Borheil, que trata da heresia. Isso foi mais ou menos o ano 54, 55. Ele era um jovem bem dotado intelectualmente, ele sabia se expressar e falava bem, e o movimento escolheu ele para ir para Israel para participar de um ano no curso de instrutores para líderes da diáspora. E quando os pais souberam, eles fizeram um escândalo, houve uma polêmica. Ele devia estudar medicina, ele acabou estudando medicina. Só que os pais fizeram uma coisa inaceitável. Eles foram e delataram o movimento à polícia. E pegaram um advogado. E colocaram o movimento numa péssima situação. E no final das contas, naquela época, em movimentos juvenis clássicos, com doutrinas,
com dedicação total, com um compromisso com a revolução do povo judeu de criar um Estado, uma sociedade igualitária, você não pode chegar no movimento, numa reunião, e dizer, olha, eu não vou para esse ano para Israel. Não, mamãe não quer, papai não me deixa. Pois isso é inaceitável. Depois eu vou falar um outro exemplo também que é interessante. E para justificar essa atitude herética ou essa atitude inadequada, ele era uma pessoa extremamente capaz, intelectualmente, começou com uma retórica de que o verdadeiro socialismo não é o kibbutz, o verdadeiro socialismo é a União Soviética, e etc, etc. Deu lá um belo discurso. E, que nem na comunidade de Amsterdã, também no movimento tinha um julgamento. E ele foi chamado para um julgamento. E ele teve que se justificar, e ele foi expulso. Em muitos grupos humanos acontece isso, na verdade. Em muitos grupos, em muitas comunidades acontece isso. Né? Agora, eu quero dar um exemplo de uma autoexcomungação. E também desse livro dos Encantos e Desencantos. E, era no Dror, em 52, tinha um líder que era também dotado intelectualmente, carismático, e que deixou suas marcas na sociedade brasileira, e que era o Paulo Singer. Paulo Singer, um dos fundadores do PT e professor da USP, de economia. É muito bonito o relato dele. Ele era subsecretário de Economia Solidária, e ele era um líder do Dror. Agora, ele tinha que fazer aliar, ele tinha que emigrar para Israel, em 52. Agora, ele é filho de uma família, que o pai já não estava vivo, mas a mãe dele era da Áustria. Em 38, com a anexação da Áustria pelos nazistas, a família fugiu para cá. Uma família assimilada, como muitas famílias do âmbito alemão, era também uma família assimilada, vieram para São Paulo, criaram aqui, ele foi promovido no movimento, e chegou a ser um dos grandes líderes. Ele tinha que fazer aliar, o movimento exigia isso dele, principalmente de pessoas comprometidas, identificadas com a causa e com o futuro do povo judeu, com Israel. Aí ele chegou para a mãe dele e falou, olha, mãe, nós vamos migrar para Israel, nós vamos fazer aliar e você vem junto com a gente. Aí a mãe dele falou, o quê? Eu vou viver num país só de judeus? Eu prefiro a morte. Bom, mas peraí, deixa eu terminar, que não terminei. Tá, a gente tem que voltar para colocar o Leonardo na conversa. Não, tudo bem, termina. Mas eu termino, mais um minuto eu termino. Agora, como é que ele vai explicar isso para a direção do movimento? Mamãe não quer. Não quer viver só com os judeus. E essa é a razão que eu não vou fazer aliar. Ele deu um belo de um discurso fantástico lá e explicou, se justificou. O futuro dos judeus é no Brasil. O sionismo não vai resolver o problema do antissemitismo. Só o socialismo é capaz de se confrontar com o antissemitismo. E ele acabou realmente saindo do movimento, ele acabou se ligando ao PT, aos movimentos socialistas, e enfim. O resto é tudo história. Mas é isso. Eu tinha separado até uns trechos aqui, porque esse depoimento do Singer é muito legal. E tem aqui uma parte que ele falou, meu sionismo foi sempre muito superficial. Na verdade, eu estava no movimento pelo socialismo, que era algo empolgante também na época. E aí comecei a pensar, por que não ficar no Brasil e lutar pelo socialismo? Né? É exatamente o que você está contando. Agora, eu vou aproveitar essa pergunta. O que começou com pretexto acabou sendo uma grande carreira de um jovem, de um movimento juvenil desse. Agora, o Paulo Singer
ele em várias entrevistas, olha, ele assumiu a identidade dele até o final. Ele nunca renegou, jamais. E um judeu orgulhoso, e em todas as entrevistas, ele enfatizou que a formação intelectual e a predileção política dele veio do movimento. Muito bom. Padura, veio uma pergunta aqui do público, na esteira aqui do que o Tito está falando, que é: o que é ser um herege em Cuba em 2024? Você sabe? Bueno, si lo digo, va y me crucifican. Não no Brasil. A ver, cuando yo publiqué la novela, muchas veces me preguntaban, ¿y tú te consideras un hereje? Y yo siempre tenía una respuesta. Digo, bueno, yo nunca he sido un creyente ortodoxo, por lo tanto, difícilmente pueda ser un hereje. Yo me considero un heterodoxo y sigo considerándome un heterodoxo. Hoy en Cuba puede ser hereje el que piense desde un extremo a otro de un diapasón que puede ser de cualquier tipo, pero sobre todo político, en contra de las tendencias fundamentales. No sé si eso se puede considerar una herejía o es lo normal, o debería ser lo normal en cualquier panorama político, que haya unos que piensen de una forma, otros que piensen otra, o en un contexto de análisis económico, unos que consideren que estas son las medidas posibles, estas son otros que consideran que deben ser diferentes. Es decir, yo creo que como no hay realmente un debate público en Cuba, pues esa herejía difícilmente se manifiesta de la manera normal en que se debería mostrar, que es como un intercambio de criterios, un intercambio de pensamientos, un intercambio de posiciones. Hoy la situación no es tan extrema como fue ha sido durante muchos años. De todas maneras, si tienes una actitud política que se puede considerar hostil, puede ser esto castigada en Cuba. Entonces, es una manera muy, muy difícil de poder calificar por esto de que no hay siempre un pensamiento detrás para que exista ese carácter de herejía de que hablaba Tito, ¿no? Que yo creo que es lo fundamental para poder. ¿Por qué Spinoza es un hereje? Spinoza es un hereje porque tiene todo un pensamiento que permitió que fuera calificado de esa forma. Pero a veces por una opinión no creo que sea suficiente como para que sea considerado un hereje. Michelin, eu acabei não respondendo a sua pergunta. É verdade. Você é um herege em Israel hoje, foi o que eu perguntei. Olha, como não há em Israel o que eu defini ao começo, quer dizer, um sistema de crenças ou uma doutrina que ela é total e que não há espaço para outros pensamentos, outras atitudes, e que existe uma única que é a legal e que é permitido, eu não posso dizer que, mesmo que eu discorde, e hoje em dia eu discordo, digamos, do que acontece lá em Israel, eu não posso me chamar de herege, porque ainda é uma sociedade que tem livre expressão. É plural. De pensamento, é pluralista, tem eleições, é uma sociedade democrática, sim, encaminhando para uma ditadura, mas ainda é uma sociedade democrática. E, portanto, eu vou fazer isso breve, eu não me defino como um herege, não sou um herege. O que eu posso me definir como um opositor político, como um dissidente, não só de um governo, mas de um processo que está ocorrendo em Israel já há muitos anos, antes do dia 7 de outubro, começou antes, um processo sociodemográfico que está transformando a sociedade israelense de uma sociedade
liberal democrática para uma sociedade etnocêntrica, uma sociedade, e nesse sentido ela está se tornando talvez um dia uma sociedade que vai ter uma certa cultura que vai ser difícil de se opor a ela. Mas não sou herege. Se você me disser que eu sou um dissidente, eu vou ficar orgulhoso. Se você me disser que eu sou um opositor, também. Porque é o que eu faço hoje em dia. Quer dizer, nessa luta pelo futuro da sociedade israelense e com dentes e unhas para que a Carta da Independência de Israel, assinada no dia 14 de maio de 1948, onde lá, uma carta que foi assinada por todas as facções políticas, da extrema esquerda, Meir Wilder, o comunista, até o que era, na altura, extrema direita, que era o Menachem Begin, né, do Likud, todos estão assinados, os religiosos, todo mundo, os trabalhistas, enfim. Nisso pode dizer um consenso de A a Z. E nessa carta, ali estão os princípios. Israel não tem Constituição. Israel sofre de dois males, de duas doenças, de dois cânceres. Um é a falta de Constituição e a segunda, o problema da ocupação dos territórios, o problema palestino. Esses são os dois problemas cardinais da sociedade israelense. Mas na Carta de Independência, que seria o correspondente a uma Constituição, um protótipo de uma Constituição, não é exatamente a Constituição, mas lá está escrito princípios fundamentais da conduta do futuro Estado de Israel. E uma das coisas básicas é a igualdade perante a lei, a não discriminação nem de cor, nem de religião, nem de crença, nem de nada. Respeito pelos lugares santos. Tudo que eu estou falando está enunciado, melhor do que eu estou falando agora, mas está enunciado. Esta Carta de Independência regeu e foi válida, eu diria, até 2018. Até quando, em 2018, foi decretado a Lei da Nacionalidade em Israel, e que isso começou com a discriminação de vários grupos. Mas isso eu não quero entrar nisso, porque Sim. Vai ficar muito complexo. A gente está com pouquíssimo tempo, tem mais umas perguntas aqui que não vai dar tempo de fazer. Eu queria trazer uma coisa que vale, acho que para os dois, para falar dessas duas sociedades, né? Cuba e Israel. O Amos Oz, o escritor Amos Oz, israelense, disse várias vezes que o problema de Israel é da natureza dos sonhos, porque tudo que nasce dos sonhos está destinado a ser uma decepção. A única maneira de manter os sonhos intactos é nunca viver os sonhos. É impossível não se frustrar, e pensando nisso, com que Israel você sonha, com que Cuba você sonha hoje? Em que essa sociedade precisa mudar, ser reparada, para usar até o mote aqui do festival, que é muito bonito, o mundo, a gente precisa reparar o mundo. Qual é o seu sonho para Cuba hoje? Qual é o seu sonho para Israel hoje? Sí. En el caso de Cuba, se produce una revolución democrática burguesa que inmediatamente se convierte en una revolución socialista, y fue una revolución socialista real, porque, por ejemplo, a diferencia de Venezuela, en Cuba se cambia todo el sistema de la propiedad. La propiedad privada prácticamente desaparece, queda para cosas muy limitadas, y en todo lo que tiene que ver con la esfera económica es centralizada por el Estado. Toda la propiedad va a ser Estado. Y ese cambio de forma de producción y de propiedad sobre los medios de producción, pues significan un enorme cambio en una sociedad que apuesta por la igualdad, por la superación del individuo, por superar
un racismo que existía en la sociedad cubana, la pobreza, y todo esto se va estableciendo, se va poniendo en práctica, y es una sociedad que sobre todo está sostenida por el apoyo de la Unión Soviética. El apoyo de la Unión Soviética. En el año 68, Praga, ahí Cuba tiene que aceptar estrictamente el modelo soviético, entra en esa órbita de lo que se llamó después el Consejo de Ayuda Mutua Económica, el CAME, y toda la ortodoxia soviética que existía sobre la sociedad, sobre la economía y sobre la política. Desaparece la Unión Soviética, Cuba intenta mantener ese sistema social, político, económico, con muchas dificultades, con muchas carencias, y mantiene el sistema político. El sistema económico se empieza a deteriorar, la sociedad empieza a cambiar, porque las personas cambian, las sociedades cambian, es inevitable, y lo que se ha provocado es que siga existiendo una ortodoxia política en cuanto al control y en cuanto a la construcción política de la sociedad, pero que en la práctica funciona de una manera bastante compleja y muy insatisfactoria en muchos sentidos. Esto de por qué un joven cubano del presente puede pretender ser libre y esto se convierte en un tema político, pues hace evidente esta lectura. Los espacios, en Cuba existe constitucionalmente la libertad de expresión, pero en la práctica esa libertad de expresión puede ser condenada. Entonces hay toda una serie de principios que debían regir en una sociedad que se construyó en sus orígenes como la sociedad en la que los individuos iban a vivir en el máximo de igualdad, con el máximo de democracia, pues eso se ha ido pervirtiendo, porque esa igualdad y esa democracia no han funcionado de la misma manera. Y hoy mismo en Cuba, pues se ha estratificado la sociedad, esa sociedad que fue tan compacta en su estructura social. Hay gente hoy en Cuba que beben vodka ruso, beluga, que vale $600 la botella, y hay gente que viven con menos de $1 al día, a veces con mucho menos de $1 al día. Eso es el resultado de lo que ha pasado con esta utopía igualitaria que se ha ido desintegrando y se mantiene en la esfera política, pero la sociedad cubana ya no funciona de la misma manera, no funciona con los mismos principios, porque económicamente es insostenible. Y creo que el gran problema que tiene Cuba en estos momentos es que la estructura económica de lo que se llama, y son palabras textuales, la empresa estatal socialista, no funciona. Ejemplos puedo poner muchos, no me voy a extender tanto para poder, estoy oyendo a Tito y estoy aprendiendo muchísimas cosas, así que yo creo que es mejor que hable él. Pero te pongo ejemplos. ¿Cómo es posible que un país como Cuba, la zafra azucarera del año pasado haya producido menos azúcar que la zafra de 1900, cuando Cuba había salido de 30 años de guerra? Te das cuenta de que hay algo ahí que no está funcionando, hay muchas cosas que no han funcionado. Los niveles de la inflación que existen hoy en Cuba son galopantes. Yo le contaba a él, imagínate que mi madre recibe la jubilación de mi padre, 1.800 pesos. Hicieron una unificación monetaria que ha provocado un gran desastre. Entonces ahora mi mamá recibe 1.800 pesos mensuales. Y un cartón de 30 huevos, cuando lo consigues, vale 3.000. Es decir, que una señora de 96 años no pudiera ni siquiera comerse un huevo diario. ¿Cómo vive? Ella tiene la suerte de que, bueno,
la familia la ayuda. Mi hermano vive en Miami, yo trabajo muchas veces fuera de Cuba, es decir, casi siempre trabajo fuera de Cuba. En Cuba es mi lugar donde escribo, pero el resultado de mi trabajo se concreta en los distintos países donde publico mis libros. Pero hay personas que no tienen esa posibilidad. Y se dice que el sistema no abandona a nadie. Yo conozco gente abandonada en Cuba. Y que viven en niveles realmente muy terribles. Es un país en el que todavía hoy, no encuentra gente durmiendo en la calle. Todavía hoy no encuentra gente durmiendo en la calle. Yo estuve ahora en Río hace unos días, en un hotel que está en una zona muy céntrica de Río, una calle, y cuando me fui por la mañana, porque tenía que ir a un dentista muy temprano en la mañana, vi estas familias durmiendo en la calle. El capitalismo no ha sido la solución de las sociedades. En América Latina los niveles de desigualdad económica son brutales. Las riquezas en países como el propio Brasil o como México, en fin, los ricos son obscenamente ricos, y eso todo el mundo lo sabe. Hay un sistema que no es justo, pero el otro sistema que trataba de establecer la justicia no lo ha logrado, y tiene que reinventarse. No sé de qué manera. Yo siempre digo que, o he dicho muchas veces, no siempre, a partir sobre todo del hombre que amaba a los perros, que necesitamos refundar alguna utopía. Debemos refundar una utopía, porque el mundo tal y como está no está funcionando bien. Cada vez más la pobreza invade sociedades, poblaciones, países, y los modelos triunfantes pues son o el modelo norteamericano o el modelo chino, que por ejemplo están invadiendo África, están comprando África, y ser obrero en una fábrica china es ser como un obrero de las novelas de Dickens del siglo XIX. Viven en condiciones terribles. El imperio ruso, el zarismo que volverá. En fin, que estamos necesitando algo que nos dé una cierta luz hacia un futuro que pueda ser mejor, y la tecnología que puede ayudarnos tanto en estos momentos también puede ser un gran peligro. Tendremos que saber cómo nos planteamos los próximos años. Lo que pasa es que no encuentro quién dé las respuestas. Una de las respuestas, por ejemplo, la da un pensador judío, que es Harari. Da algunas respuestas un poco catastrofistas. A mí me gustan las respuestas de Harari. Estoy de acuerdo con muchas de ellas. Voy a leerme ahora Nexus, que acaba de publicarlo. Harari acaba de publicar Nexus. Y bueno, creo que sí, que hay que buscar alguna posibilidad de que todos tengamos el derecho a tener una vida mejor. Eso yo creo que es un derecho humano inalienable y que no se cumple ya prácticamente en ninguna parte del mundo. Tito, a gente tem pouquíssimo tempo e as questões de Israel são de outra ordem, mas respondendo a essa pergunta, com o que você sonharia para reparar essa sociedade hoje? Michelin, você pode me cortar a qualquer hora, não tem problema eu não vou nenhum. te cortar, você tem que se editar. Pode falar. Eu conheço o texto do Amos Oz e do sonho. Eu faço uma confissão aqui geral. Já não é de hoje, já faz um bom tempo que eu ando muito angustiado vivendo em Israel. Não é Israel que eu vim viver e não é Israel que eu quero viver. Mas, ouvindo o Leonardo, eu fico satisfeito. E eu estou vivendo num paraíso. Eu era feliz e não sabia.
não queria viver na sociedade que o Leonardo vive. Mas o que eu falei não é verdade. Não dá para viver num lugar, num contexto, e comparar com outro e você chegar à conclusão de que você está bem ou está mal. Não é isso. Do contrário, eu poderia dizer, vou comparar o 7 de outubro com o Holocausto, com Auschwitz, Treblinka e coisa. Não funciona assim. Você tem que pegar os fatos e analisar eles e viver eles de uma forma existencial e chegar a essa conclusão. Bom, Michelino, eu substituiria a palavra sonho por utopia. E de fato, se você me pergunta qual é, eu vou dizer alguns pontos e também vou dizer que eu não vou vivê-los. Não vou ter tempo de vida para saber se essa utopia vai ser realizada ou não. Ou seja, estou fadado a viver frustrado, estou fadado a viver angustiado, estou fadado a viver mal nesse aspecto de um cidadão no Israel de hoje. Mas a utopia seria, em primeiro lugar, que Israel deixasse de ser um país dominador e conquistador e opressor do povo palestino. Um segundo ponto, que Israel voltasse a ser o que era, uma democracia mais evidente, mais concreta. Um Estado não pode ter se comportar, se conduzir numa dupla condução de democracia por um lado e opressão por outro. Israel é um fenômeno muito sofisticado, que até a linha verde, não vou agora explicar o que é a linha verde, mas quem sabe, até fronteira, o Estado de Israel reconhecido internacionalmente, ok? Ali funciona a democracia. Passou 1 metro da linha verde, começa um sistema do apartheid, uma divisão de uma supremacia de israelenses, ou seja, a minha visão de utópica é que nós tomemos a moral judaica e concretizemos ela ao pé da letra. Sejamos os judeus que nós nos inspiramos nos profetas, em Amós, em Ezequiel, e que vivamos o máximo possível, nunca vai dar, mas o máximo possível numa sociedade justa. O que eu não posso aceitar, nos dias de hoje, num governo que tem um setor ortodoxo judaico e que ele, por razões setoriais, particulares, egoístas, estão sacrificando os reféns que estão na faixa de Gaza. E isto eu não aceito, inaceitável uma coisa dessa. Um dos princípios básicos do judaísmo não sei traduzir para o português, pidyon shvuim, resgatar. Isso aconteceu ao longo da história judaica, que sempre tentaram cristianizar os judeus, raptar judeus, obrigá-los a aceitar os dogmas. E as comunidades resgatavam eles. Faziam de tudo para resgatar. Era um princípio fundamental da vida do judeu individual e da vida da comunidade. E eis aqui uma situação em que um governo com ortodoxos, outro setor pior ainda, são mais cafajestes, na minha opinião, dos sionistas religiosos, e que, por razões políticas, abrem mão de cidadãos raptados em Gaza. Ou seja, isso é contra a minha utopia, contra os princípios
de igualdade, de respeito à vida humana e de não implementação de princípios tão judaicos, não de hoje, mas da vida inteira. É isso. Muito bom. Olha, antes de encerrar, deixa eu já avisar, quero fazer agradecimentos que são importantes. As intérpretes que estão aqui, as intérpretes de espanhol, que são a Camila Bogé, a Estela Biagete, e as intérpretes de Libras, a Vânia Mantovan e a Gabi Martins. Quero lembrar que os 2 autores vão autografar livros ali no saguão, agora ao fim da mesa, e a gente pede que seja um livro por pessoa, não adianta trazer a coleção do Padura para autografar, não vai dar. E então eu vou terminar com um trechinho muito curtinho que está em Hereges, está na boca de um personagem, mas eu achei interessante. Em algum momento, num diálogo, ele está dizendo o seguinte: a arte é poder. Só isto, ou especialmente isto, poder. Não para dominar países e transformar sociedades, para provocar revoluções ou oprimir os outros. É poder para tocar a alma dos homens e ainda deixar nela as sementes do seu aprimoramento e da sua felicidade. Acho que todo mundo que está aqui acredita nisso, que a literatura, a arte tem esse papel. E vamos aí. Muito obrigada. Muito obrigada, Tito.